de agora pelo Facebook Jurema Como Eu Vejo. Já agradecendo desde já, então, a Márcia. Bom, eu vou deixar que vocês se apresentem. Márcia. Professora Márcia, estamos sem o seu retorno. O seu microfone está desligado. Professora Márcia, o seu microfone está desligado. Desculpe. Pronto, já liguei. Eu sou Josefa Márcia do Nascimento, professora e assistente administrativa do município de Fátima. Estou atuando desde 2013 no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fátima. Nossa gestão vai terminar agora em 2021. Até nós faço um convite aos nossos colegas. Fique à vontade, Márcia. Acho que ela está com algum problema também na internet. Então, João Neto Fraga, de Paripiranga. Pronto, J. Almeida, não é isso? Isso. Está me ouvindo? Pronto. Perfeitamente. Saudar J. Almeida, Márcia Nascimento deu um problema... e Geraldo Fonseca. Né? E ao tempo... alguém foi ligar aqui e deu... Vamos voltar a Márcia, né? Pronto. Certo. Desculpe, peço desculpa. Nós vamos terminar nossa gestão agora em 2021. Faço um convite aos colegas sócios e tem alguma... acho que internet. A pena. Né? Márcia. Oi, Márcia. Alô, Márcia. Alô, Márcia. João Neto, estamos com um problema com a internet de Fátima, né? Não, sem problema, meu amigo, sem problema. Quando for a minha vez, é só você chamar. Certo. Oi, Márcia. Oi? Tia Márcia, tá me ouvindo? Voltou. Bora lá. Em nome de Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá. Vamos resolver uma interferência novamente, certo? Vamos lá. Certo. Então, nós vamos falar hoje, né? O nosso questionamento é sobre essa aprovação em primeiro turno, que, assim, é muito, muito bom, porque nós estamos sofrendo, principalmente agora, o valor do Fundeb, ele não está aumentando como deveria ser, porque veja que nós tivemos o aumento. Tivemos não, porque aqui em Fátima, infelizmente, nós professores não tivemos o aumento do piso nacional de 2020, de 12,84%. Os professores de Fátima não teve esse aumento, esse reajuste que deveria ter. Mas nós sabemos que o dinheiro que entra no Fundeb, ele, devido, né, aos avanços que nós temos um plano de carreira muito promissor para a gente, só que o aumento do Fundeb, do valor ano, eles não estão aumentando como deveria ser, porque ele dá um aumento de 12% aos servidores e, na verdade, não aumenta, né, esse mesmo percentual ou até mais. Mas
A aprovação da PEC foi louvável, né? Acredito que o que vai ser, né? Vai ser um ano que a gente pensava que sem essa aprovação iríamos ficar sem os reajustes devidos, mas estamos percebendo que ele vai aumentar, que hoje, né, o atual é 60%, e eles estão tentando, né? Na primeira aprovação foi aprovado 70%. E isso é promissor porque, assim, nós já percebemos que nos municípios, esse percentual ele está sendo gasto até mais. Aqui em 2017, o percentual do Fundeb chegou a 90%. Em 2018, ele foi mais de 80%. Quer dizer, ele está sendo gasto mais do que 60%, devido às vantagens que os professores têm a cada ano. Então, os 70% vai nos ajudar bastante, porque às vezes o gestor diz que não aumenta o salário, devido ao percentual já está além dos 60%. Então, para os servidores, para os profissionais da educação, assim, momento da gente celebrar mesmo, assim, com muito, né, com muito gosto, com muita ansiedade. Nós estamos vendo que nós estamos num tempo difícil, onde o ensino, né, a proposta dele é ser um ensino híbrido, e nós temos que, esse ano mesmo, nós já estamos fazendo essa parte, ensinando, né, ensinando à distância, que é muito difícil. Nós fomos pegos por essa pandemia, que nós não estávamos preparados, mas é um tempo da gente inovar, recriar, muito difícil para os professores, está sendo muito difícil para os pais e também para os alunos. Então, não seria, né? Foi um momento, uma discussão que houve, foi um progresso para a educação, essa aprovação em primeiro turno, e assim, o que nós desejamos é que seja aprovado e que os profissionais da educação, na verdade, sejam valorizados. O que é que está precisando para a educação? Na educação precisa se inovar, precisamos de novos recursos, de usar a tecnologia mesmo, que a tecnologia não pode deixar, né, a passos de cargos, nós temos que utilizar a tecnologia mesmo para avançar, principalmente na educação, principalmente no aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, é isso, assim, eu assisti um pouco ontem e fiquei, assim, muito feliz por saber que, graças a Deus, tem gente pensando na educação. E a educação nós precisamos, porque sem a educação nós não conseguimos obter êxito na nossa vida, tanto pessoal como profissional. Então, um bom dia a todos. Professor João Neto. Pronto, beleza. Primeiro, eu gostaria de saudar mais uma vez a Jota Almeida, a Márcia Nascimento e o Geraldo Fonseca, né? E ao tempo eu gostaria de agradecer a oportunidade. De imediato quero pedir desculpas, porque no momento da sua ligação eu estava em outra atividade aqui, mas quando é para falar de educação, a gente sempre tem que dar um jeito em nossa agenda, sempre tem que arrumar um tempo, sempre tem que falar, né? Então, assim, como a professora Márcia fala, nós temos muito a comemorar hoje, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós temos aí esta pandemia, né, que vem, na verdade, atrapalhando a nossa conduta enquanto profissional da educação, né? Os trabalhos estão sendo remotos. Eu acredito que, como ela fala aí, nós estamos reinventando, recriando e até mesmo nos reconhecendo enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Porque é tudo novo. E aí, eu gostaria só de frisar algo, já que nós estamos ao vivo, J. Almeida. A gente percebeu que no início a gente teve uma pequena interferência na internet, né? Só que assim, nós somos pessoas adultas, nós somos pessoas que estamos um pouco preparadas para esta realidade. Aí eu faço uma pergunta aos nobres ouvintes e a vocês. E será que os nossos alunos
Será que eles teriam esta oportunidade? Será que eles não teriam esse problema dessa transmissão de aulas, desta aula remota, problema com internet, problema com aparelho celular, problema com computador? Será que todos os alunos têm computador em casa, têm acesso à internet? Né? Então, assim, fica esta questão para reflexão. A importância, apesar que nós precisamos, de uma forma ou de outra, tentar levar o conhecimento ao aluno, mesmo que remoto. Sabemos das dificuldades que são imensas, né? São imensas dificuldades. Mas, assim, vamos falar agora um pouco do Fundeb, né? Como foi solicitado. Uma grande vitória, eu acredito. Só que, assim, a gente primeiro tem que parabenizar e agradecer não somente aos deputados, que, em sua grande maioria, acredito que mais de 490 votos nós tivemos, né? Que votaram a favor de nós, trabalhadores em educação, profissionais em educação. Porque, assim, se você analisar a quantidade de deputados, somente 6 estiveram contra a gente. E que bom que esses 6, que é a minoria, a gente pode relacionar, né? A exemplo de Paulo, o Márcio Lebre, Luiz Bragança, Júnior Amaral, Felipe Barros, Cristo Nieto e Bia Kisses. Então, somente esses. Quero ouvir o melhor. A gente tem que relacionar, colocar nas redes sociais, tem que divulgar mesmo, né? Esses deputados que estiveram contra a educação. Só que, assim, a questão que a colega fala aí, de 60 para 70, isso é muito importante, né? No relatório da professora Dorinha, que quem foi responsável por esse texto, lá em 2015, então a gente percebe que são 5 anos que praticamente este projeto estava lá engavetado, né, 5 anos, e a proposta dela era que saísse de 10% para 40%. Surgiu uma segunda proposta, que seria de 23%, e esta verba hoje está em aproximadamente 22,5%. Então, isso é interessante para a gente, só que, assim, o mais importante para a gente é que, na verdade, este artigo, que agora é o artigo 212 da Constituição Federal, ele sai das disposições transitórias e finais. Então, na verdade, é mais uma força que nós temos, né? E não esquecendo que a gente sabe que, como eu disse inicialmente, os parabéns não estão indo só para os deputados. Os parabéns estão indo para nós, professores, profissionais em educação, que pressionamos, mesmo de forma remota, em Facebook, em WhatsApp, em Twitter, em Instagram, né? Nós pressionamos no próprio status pessoal, pressionamos no stories do Instagram, do Facebook, e eles percebem, porque a gente sabe que hoje todos têm o controle das redes sociais, do que a gente deseja, do que a gente almeja. Então, assim, essa pressão funcionou, foi positiva. A gente, na verdade, além da pandemia, a gente ficou um pouco tenso por conta desta votação, porque eu tenho que reprisar uma coisa aqui, meus nobres, o seguinte: ultimamente, nós estamos com um processo de precatório de Fundef na região Nordeste, inclusive eu sou diretor regional da PLB, com a atuação em 26 cidades do Nordeste 2, só que, assim, desta realidade, o precatório de Fundef entrou em 2 cidades, Coronel João Sá e Glória. Não vem ao caso citar isso agora, mas eu preciso reprisar, que, assim, eu falei, nobres profissionais de educação, nobres colegas e amigos, irmãos de luta. No momento, não é a preocupação precatória de Fundef, nós temos que estar preocupados com o Fundeb, que atualmente é a nossa verba pagadora, é o nosso pão de cada dia, o nosso alimento, o alimento da nossa família, né? E aí começamos uma campanha esta onde criamos vários slides, várias mensagens de cobrança aos deputados, espalhamos. Alguns fecharam suas caixas de e-mail, acho que não suportava mais, mas fizemos a nossa parte, né? Fizemos a nossa parte, deu certo. As pessoas, às vezes, não entendiam como seria ser um Fundeb, mas eu acredito que a gente tem que lembrar lá, a década de 80, não sou tão velho, mas eu comecei na carreira pública no ano de 96, mas, assim, comecei exatamente com a criação do Fundef, que em 95 o professor teria o salário se o gestor quisesse pagar, porque não tinha verba carimbada, né? Então, só em 96 que teve a verba carimbada Fundef, e só em 2007 para 2008 que teve a verba carimbada Fundeb. Então, se este Fundeb ele acabasse agora, como era a pretensão acabar dia 31 de dezembro de 2020,
Só Deus sabe como ficaria a nossa situação financeira, a situação das escolas, a situação dos alunos, porque investimento vinha de onde, né? E, além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que teve aí 3 emendas do Paulo Guedes com sua equipe, que a gente não pode deixar de relatar, né? Onde tiraria aí uma parte deste recurso da educação para assistência social, né? E a subvinculação dos 70% para o magistério, bem como a questão da privatização, que é o voucher creche, né? Que era aquela porcentagem para que os alunos fossem para as escolas privadas. Mas, assim, tudo isso com o apoio de todos, né? Nós conseguimos essa grande vitória e, assim, dizer que agora a gente continua na luta. Não é porque os deputados federais votaram que nós ganhamos, com até uma quantidade excelente, que nós vamos nos acomodar, porque agora falta o Senado. E ainda um detalhe, gente, não falo isso para amedrontar, é realidade de um governo que nós temos hoje no país. Eu acho que vocês lembram muito bem aí a questão daquela PEC, a PEC da morte, do congelamento dos recursos, dos investimentos para a educação em até 2022, né? Que, assim, nós ganhamos na Câmara dos Deputados, ganhamos no Senado, e o presidente da República, ele infelizmente, esqueci a palavra agora, não é indeferiu, No que foi aprovado ontem, no caso, não. Não, do congelamento dos recursos. Vetou, pronto, beleza. Pronto, isso mesmo, Geraldo Fonseca. O presidente vetou. Então, assim, a gente tem que realmente pressionar mesmo os senadores agora. Se a gente não tiver acesso, pressionar os deputados federais e os estaduais, pressionar tudo para que essa votação seja positiva para a gente. E até mesmo uma forma da gente, que, assim, quando a gente tem a certeza que somente 6, 7 pessoas votaram contra, significa dizer que a maioria votou e nós temos a maioria do nosso lado, né? Então, Ok, J. Almeida. Para fazer a interrupção é por conta do nosso horário. Nosso programa tem que terminar exatamente porque entra um outro programa. Eu já ia dizer que estava finalizando, me colocar à disposição. Geraldo Fonseca. E depois eu quero fazer uma como é que se diz assim, umas indagações para que vocês, os 3, possam interagir com a mesma pergunta. E também tem o vereador da cidade de Fátima, que quer fazer uma intervenção aqui também. Pronto, excelente. Eu acho que a gente precisa mais um dia, hein, Márcia, e vocês 3, para que esse circo não pegue fogo, mas esse circo tenha bastante plateia, né? Porque realmente o papo tá bom, mas, por favor, Geraldo Fonseca, as suas colocações a respeito disso. Nós estamos conversando aqui pela Web Jurema, que agora já foi normalizado o sinal da Web Jurema, graças a Deus. Eu acho que como você mesmo acabou de falar, eu também sou professor, todos nós aqui somos professores, e a internet muitas vezes nos prejudica, infelizmente, em nossos planos, em nossos projetos. Mas faz parte, então, do processo atual, né? Estamos aqui, então, discutindo e estamos, ao mesmo tempo, celebrando a vitória do novo Fundeb, agora permanente. Geraldo Fonseca, Sintese, Sergipe, representando o município de Poço Verde. Bom dia, J. Almeida. Gostaria de agradecer, né, a Web Jurema pelo convite para a gente estar discutindo esse tema tão importante, né? Bom dia aí aos companheiros João Neto e Márcio Nascimento. A gente gostaria, né, de fortalecer o que foi dito aqui pelo companheiro João Neto, né, colocando a importância, né, da luta dos professores e dos sindicatos que nos representa para que o projeto, a PEC, fosse aprovada, né, a PEC 1515 da professora Dorinha. Então, com certeza, esse movimento que os professores fizeram, que nossos sindicatos fizeram, que a bancada da educação da Câmara fez, foi muito importante para que a gente conseguisse aprovar em primeiro e segundo turno, né, a PEC da professora Dorinha, e agora devemos manter a mesma linha com relação ao Senado, para que a gente consiga aprovar, né, o Fundeb, o novo Fundeb, para que a gente consiga
corrigir alguns gargalos que existem ainda na educação do país. E o novo Fundeb, com essa nova estrutura, não é a que o Brasil merece ainda, mas já foi um grande avanço, né? Como o companheiro João Neto colocou, no seu nascedouro, né, esse projeto ele previa um aumento de 40%, de 10% para 40%, né, da contribuição, da ajuda da União. Entretanto, diante de várias reuniões, de várias negociações, né, ficou acertado, fechado em 20%, e ontem, a segunda-feira, que quando ia ser votado a PEC, houve um acordo entre líderes e esses valores chegou a 25%. Eu gostaria de frisar uma coisa que com relação aos destaques que o Partido Novo, né, tentou implementar aí, que é a questão da subvinculação, acabar com a subvinculação, né, dos 60%. Né? A gente sabe que a lei do Fundeb, ele garante que, no mínimo, que os municípios e os estados gastem, no mínimo, 60%, né, com os profissionais, com os professores, com o pagamento dos professores. Então, com o novo Fundeb, essa alíquota ela aumenta de 60% para 70%. Então, agora inclui não somente professores, mas também os demais profissionais da educação, como merendeira, porteiro, né? Então, toda essa gama de funcionários agora, a lei ela determina que seja 70%, certo? No mínimo 70% do Fundeb seja gasto com salário dos profissionais da educação. Então, foi uma grande vitória dos professores. A gente sabe que mais recursos da educação serão bem-vindos para que os municípios eles cumpram a lei do piso, que os municípios cumpram a lei do Fundeb. A gente sabe que muitas vezes alguns municípios têm dificuldade em garantir os salários dos professores, dos profissionais de educação, mas é bom frisar também que existem outras fontes, outros recursos da educação, né, como o MDE, né, como PENAT, né, como PENAI, uma série de verbas destinadas à educação que o município ele pode estar conseguindo realizar esse pagamento dos professores. Então, mais recursos na educação vai significar, né, uma melhoria na educação, um acesso, né, fazer com que os administradores cumpram, que não façam como está ocorrendo no município de Fátima. A professora aí acabou de relatar que não foi dado os 12,84%. A mesma coisa aconteceu aqui em Poço Verde. Né? A gente tentou de todas as formas negociar com o administrador para que os professores tivessem garantido, né, o que a lei do piso 11.738 garante, que é o reajuste do piso a partir de janeiro, mas infelizmente o prefeito foi irredutível e não garantiu, né, não garantiu aos professores de Poço Verde, né, esses 12,84. Certo? Então, a gente... quer dizer, é 12,84% que os professores não irão mais ver no seu salário. Certo? Então, de início é isso que a gente tem para colocar, J. Almeida. Ok, agora são 10 horas mais 36 minutos. Estamos aqui conversando um pouco sobre o novo Fundeb. O professor João Neto,
ele pede para fazer uma justa, né, revisão na sua apresentação dada por mim. Ele não é o presidente do sindicato de Paripiranga, mas, deixa eu ver aqui como é que ele colocou. Diga aí, pode falar, João Neto, então. Pode fazer como a no colega seu enunciado. Falou, como a colega aí falou, né, Márcia? Você é a tesoureira, não é a diretora, né? Então, assim, a mesma coisa eu coloco. Eu não sou o diretor da PLB de Paripiranga, eu sou o diretor, o diretor da região nordeste da Bahia, né? Onde nós temos a delegacia de Paripiranga, a delegacia de Paulo Afonso, a delegacia de Cipó e a delegacia de Jeremoabo, né? Mas, assim, a sede da Regional Nordeste, né, fica aqui no município de Paripiranga. Só essa correção, né? Ok? Muito obrigado. Certo, muito obrigado. Desculpas, viu? Ainda J. Almeida, J. Almeida. Sim? Sim. J. Almeida, Geraldo. Por favor. Eu também gostaria de fazer essa mesma correção dos companheiros aí. Eu também não sou o presidente do Sintesa aqui de Poço Verde, eu faço parte da comissão de negociação. A presidente do Sintesa é a companheira Francisca de Simão Dias. Ok? Obrigado. Com certeza, ontem no Palácio, conversando com o Bolsonaro, né? Então, fazendo a negociação para o Fundeb. É uma brincadeira, viu? Pegando um gancho Neto, o professor Vicente, muito atuante, inclusive, na cidade de Fátima, o qual eu tenho muito respeito e admiração, ele também fez um comentário em uma das redes sociais de que a pressão dos professores, a pressão da classe como toda, houve um modo muito grande e se não tiver feito a saída da zona de conforto territorial, o desigualdades, não teremos respeito, não seremos respeitados, não teremos respeito dos nossos direitos, precatório, requerimentos pela Câmara de Vereadores, as leis são feitas para serem cumpridas. Porém, se esperarmos pelo judiciário, apenas ficaremos físico e mentalmente. Professora Márcia, estamos aqui radiante, graças a Deus, porque eu já estava a princípio e iria conseguir pagar os seus professores, e o professor João Neto falou muito bem, e todo mundo fala, não haveria condição alguma, e a gente já passou, né, Márcia, lembro lá, em 96, quando eu comecei a trabalhar no município de Fátima, e trabalhei 6 meses seguidos por amor, a gente falava muito que professor trabalhava por amor, mas as pessoas começaram a pensar que por amor só em casa, enquanto dá certo, e quando dá certo substitui também, porque profissão tem que ser remunerada. Eu gostaria, professora Márcia, que a senhora pudesse fazer as suas colocações dentro do contexto do que foi expresso pelo professor Vicente, e os demais, se quiserem. No sentido de que os professores dos nossos municípios realmente vivem na zona de conforto, tem um sindicato, o sindicato resolve, e muitas vezes ainda não contribui com o sindicato para que o sindicato seja ainda mais fortalecido. Professora Márcia está com o microfone desligado. Não deu para ouvir bem a pergunta, J. Almeida, mas, assim, deu para ouvir bem zona de conforto, que o professor Vicente sinalizou aí. Na verdade, nós não estamos, né? Nós vemos no Mundial que os professores não estão vivendo em zona de conforto. Ficar em casa para os professores não é zona de conforto, porque aqui em Fátima mesmo, nós passamos por situações que filhos, até mãe, chegou a falecer da Covid. Então, essa pandemia, para a humanidade, não é você estar em casa, não é se chamar zona de conforto. É uma zona de tristeza, de angústia. Porque nós jamais, né, a gente previa que iria acontecer uma pandemia dessa, onde
eu nunca ouvi falar que fechasse as igrejas, as escolas, nem tempo de guerra. Então, gente, isso, para mim, e eu acredito que para todos os profissionais da educação, viver esse momento é uma tristeza imensa, onde a gente não pode estar com os nossos alunos, onde a gente está vendo, assim, ontem mesmo eu falando com uma mãe, que ela não tem estudo nenhum, e ela angustiada, ela disse, eu não estou fazendo, eu não estou conseguindo. Então, a angústia, até para os pais, está sendo terrível, está sendo muito grande. Então, esse momento, gente, é um momento, assim, nós estamos refletindo, e, assim, é um momento da gente recriar, estamos aprendendo, porque, assim, essas aulas remotas, gente, não é o professor viver em zona de conforto, não. É zona de angústia, de você encontrar o novo, de você buscar. O professor aqui, de fato, a gente percebe o quanto eles estão, assim, se esforçando para fazer o máximo, para que essas aulas aconteçam. Então, os profissionais, os professores de fato, estão de parabéns mesmo, por tentarem reinventar, buscar o melhor para os seus alunos. E assim, e eu também, assim, nós agradecemos também aos profissionais da educação, aos profissionais da saúde que estão, né, de frente a essa pandemia. Eu mesmo tenho uma parente, uma cunhada, que ela é enfermeira, e ela não pode, a mãe é paralítica, né, e ela cuida. E ela, assim, é um momento, gente, de muita tristeza, de você saber assim, eu não posso cuidar de minha mãe porque eu estou de frente, eu estou trabalhando para o melhor da população. E isso, gente, é angustiante, a gente sofre, né? E tive parentes que eu mesma tive parentes que morreu em São Paulo, tive parente, sobrinha, que adoeceu da Covid, ficou em isolamento por 15 dias sozinha, a mãe é professora, e ela passou por esse momento. Então, assim, eu penso e acredito que os gestores, eles têm que ver, eles têm que pontuar, têm que ver também o psíquico dos profissionais da educação, porque os profissionais da educação também estão sofrendo com isso. E a gente não pode ver como uma zona de conforto, mas a gente tem que ver que é um momento de aprendizado. Então, professora nós estamos aprendendo cada vez mais, mas assim, eu friso e digo, esse momento é o momento da gente, né, pensar, refletir no que nós estávamos, né, muitos acelerados, desacelerar, porque a gente estava assim vivendo num momento que o tempo para a gente era pouco. E hoje a gente percebe que o tempo hoje, né, é o suficiente para a gente refletir, tanto os profissionais como os pais. Nós percebemos que os pais também agora estão valorizando mais ainda o professor, que a gente percebe assim, como é que você aguenta? Eu com um só não estou dando conta, e vocês com 30 alunos? Então, os professores merecem, sim, ser valorizados, ser respeitados e ser cuidados mesmo, porque assim a educação ela pode ser híbrida, mas ela tem que ter o retorno professor essencial para que a aprendizagem aconteça de fato, porque nós temos pais que estão sofrendo muito, que eles não conseguem, eles não tiveram conhecimento, eles têm muitos que não tiveram nem nem o primário de antigamente. Então eles estão sofrendo muito com isso. Então assim é um momento da gente refletir, sim. É um momento da gente valorizar mais o outro, né? Porque a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Quando a gente coloca no lugar do outro, o peso da gente fica mais leve e a gente consegue. E o diálogo é de fundamental importância a gente ter com os nossos alunos, com os pais, né? Eu sou professora do Ensino Fundamental 2 e, assim, fico, às vezes, angustiada, porque percebo que nem todos os alunos eles têm, como o João Neto bem frisou, eles não têm acesso à internet, às vezes ele não tem o equipamento. E eu assisti um congresso internacional e eu fiquei encantada com a professora da Finlândia, que não é o nosso mundo, mas assim, que existe uma perspectiva,
que esse novo Fundeb pode nos ajudar, sim, a investir mais na tecnologia, a dar condições aos nossos alunos para que ele não fique, né? Para que a evasão não aconteça, porque um foco que a gente tem que lembrar e ter cuidado, porque esse momento os alunos eles podem ficarem dispersos e pode acontecer mesmo muita evasão. Então, nós temos que refletir bastante para que isso não aconteça. E na Finlândia, o que eu achei super interessante foi que a professora disse que quando aconteceu isso, o ministro lá, o gestor, eles disponibilizaram o recurso e ela disse que não sabia o que fazer, né? Ao contrário do Brasil. Mas, assim, com esse novo Fundeb, com esse aumento, com essa valorização do professor, eu acredito, sim, que a gente pode, né, melhorar e acontecer. E outra coisa, né, que Geraldo também falou, que nós não podemos ficar acomodados, sim. Nós temos que buscar, mesmo com pessoas pensando que nós somos, né, contrário, mas não é. Quando a gente fala que uma coisa está errada, a gente tem que sinalizar, verificar, será que isso não é para o meu bem? Porque esse ano mesmo já aconteceu várias coisas comigo, que no momento eu até pensei, isso é ruim para mim, mas não, só veio acrescentar. Então, assim, nós temos que ser persistente mesmo, professor tem que ser valente, professor tem que buscar e não permitir que o outro nos, né, diminua. Então, assim, parabéns, J. Almeida. Na hora que ele falou hoje, eu digo, e eu nem estava preparada, estou aqui na escola, vim trabalhar, que estou trabalhando, trabalho de assistente. E, assim, eu disse, eu vou falar o quê? Mas a gente tem muita coisa para contribuir para que a educação, para que o aprendizado aconteça. E é nessas conversas que nós aprendemos muito. Então, assim, obrigado mesmo, J. Almeida, pela parte, né, pela participação, pelo convite. Espero que na próxima, né, eu contribua muito mais. Não estava preparada, certo? Mas agradeço. A João Neto também, que contribuiu muito, e Geraldo também. E assim, Geraldo, eu quero falar aqui que a nossa angústia de professores é que nós não temos o respeito, a valorização, assim, com os professores, porque professor é uma classe que deveria ser mais valorizada, porque é o professor que ensina ao médico, é o professor que ensina ao juiz, todos eles passam pelo professor. Então, professor, não desista, vamos acreditar, o Brasil pode mudar e nós vamos conseguir. E agradecer também aos pais que estão participando muito, estão sendo uns heróis, professores mesmo. E aos alunos, eu deixo assim o meu abraço e com fé em Deus, já já nós teremos aulas, né, presenciais, que as nossas aulas remotas, né, fique uma educação híbrida, a gente ensinando e também tendo esse cuidado também, porque a tecnologia veio só para somar. Então, muito obrigada a todos. A todos. Viu, professora Márcia? Eu acho que a senhora não ouviu realmente direito a colocação do enunciado do professor Vicente. Quando ele se referia, eu falei para você, a zona de conforto era a classe dos professores. A classe dos professores, às vezes, ficam em zona de conforto no que concerne às lutas pelos direitos, as lutas, as manifestações. Por exemplo, quantas vezes o sindicato da de Fátima promoveu manifestações públicas e muitos dos professores não participaram. Isso resulta, às vezes, num sindicato sem tança como devia ser, entendeu? Aí a senhora entendeu, parece que de outra forma, mas valeu também da mesma forma. Professor João Neto, que está um pouco inquieto, nós combinamos que ele poderia, quando porque ele já estaria ocupado. Mas nós estamos aqui do final da nossa programação, que 11 horas entra um novo programa e a gente precisa sair. Professor Geraldo, professor João Neto, quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês, mas eu preciso colocar o áudio do vereador Almir, que quer participar, e depois vocês podem fazer uma pequena
um pequeno resumo, digamos assim, da fala dele, fazendo um paralelo com a situação em que estamos vivendo e fazer as suas considerações finais. Só viu para a gente do vereador Almir, que faz questão de contribuir com essa nossa conversa. Cadê o Almir? Almir está aqui. Só um momentinho. Estamos ao vivo, então, com os sindicalistas da nossa região. Professor, o vereador Almir, contribuindo também conosco, aí do município de Fátima. Cadê o vereador? Dez horas mais 52 minutos. Web Jurema e Facebook Jurema, como eu vejo, transmitindo simultaneamente. Essa discussão sobre o Fundeb, ela é muito peculiar e necessária. Ela faz sim necessária essa discussão, porque nosso povo ele precisa muito dessa verba que o governo manda. E, infelizmente, devido ao governo que aí está, nós estamos vendo uma morosidade em resolver o problema da educação no país. Nosso país passou por trocas de ministros aí a todo tempo, e a gente fica sem entender qual é o verdadeiro foco desse governo que está. Mas não é diferente. Fátima é um município que vive basicamente do FPM, do que o governo repassa, o governo federal, e a gente tem uma certa dificuldade. Além disso tudo, a falta de compromisso do gestor com os servidores. Sem a aprovação do Fundeb, do novo Fundeb, nosso município seria realmente prejudicado, pois não há condição de pagar. Eu acho que nenhum município paga o funcionalismo público da educação sem o repasse do Fundeb, e acredito que tinha sim um colapso na educação. Ele vem por diversos problemas, principalmente quando se diz a funcionalismo público. Vivemos aí algumas greves, participamos de discussões, de embates junto com o gestor, para que a gente possa
está solucionando ou sanando da melhor forma possível para que não se prejudique o servidor público do município de Fátima, principalmente direcionado ao professor. Esse custeio foi muito bem-vindo, 70% do Fundeb para pagar ao funcionalismo, ao professor, ele com certeza vem ajudar muito mais ainda. Espero que o novo gestor tenha, vamos dizer assim, uma responsabilidade maior que o futuro prefeito de Fátima, qualquer um que venha a ser eleito, ele venha a ter a responsabilidade necessária para lembrar que é do professor que sai o cidadão. A família, a escola molda todos os cidadãos, seja ele de qualquer etnia, raça, credo, qualquer situação. Muito importante que se pense a administração de um município com harmonia, principalmente na harmonia com o professor, que está ali no dia a dia. A gente está vendo as dificuldades que estão sendo impostas aos professores. Há poucos dias, há 15 dias atrás, eu dei na minha fala na Câmara um depoimento da necessidade que os servidores da educação estão tendo, dos problemas, a falta de atenção que o servidor municipal de Fátima ele está passando, essas aulas online, essas plataformas. A gente discutiu bastante na Câmara sobre isso. Eu venho defendendo sempre a qualidade dos professores de Fátima. Nosso município está de parabéns, pois tem pessoas dedicadas realmente à educação, tem pessoas dedicadas realmente a ensinar com grandeza aos alunos, e apesar de todas as dificuldades, a gente vê que o empenho, a dedicação é bandeira frequente dos servidores do município de Fátima. Espero que esse problema seja amenizado com essa nova aprovação. Eu estava muito preocupado, muito. Por que eu estava muito preocupado? O Fundeb faz parte, ele custeia, ele dá condição do município ter professores, servidores dedicados à educação. É muito importante que esse projeto venha sido aprovado para que a gente possa ter um direcionamento maior da educação, não só para o município de Fátima, mas para todo o país. Agradeço a participação nesse programa que vem conquistando espaços. A Web Jurema tem uma abrangência muito boa, a nível até mundial, pois a internet é mundial de programas, e parabenizo a iniciativa do nosso amigo J. Almeida e sua equipe nesse novo nicho de... Bom, essa aí é a fala do vereador Almeida, da cidade de Fátima. Nós estamos com o tempo corrido, especialmente para vocês, já que eu sou o diretor da rádio, posso prolongar o tempo que quiser, mas eu me preocupo muito com vocês. Entretanto, eu gostaria que vocês pudessem repercutir um pouco a fala do vereador de cada município aqui representado. Você vai dar as coordenadas que nem... Geraldo? Pronto, beleza. Deu para ouvir perfeitamente o áudio? Ninguém responde. Professor João Neto. Pronto, J. 10 horas mais 50 e hora aqui. Professor João Neto. Pronto, professor... eu estou com tempo livre agora, na verdade eu já consegui aqui, me desculpe, resolver pelo WhatsApp. O áudio do vereador, lá do município de Alice, e o áudio do vereador, dentro da realidade de cada município. A palavra ao professor Geraldo João Neto e as suas considerações finais, já que nós... Pronto, na verdade, J. Almeida, eu quero agradecer e muito, né,
Eu quero parabenizar aí as falas. Professor Geraldo nobres... está me ouvindo, porque eu já passei. Tá me ouvindo agora? Eu estou sempre te ouvindo. Pronto, beleza. Então, veja só. Eu quero agradecer, J. Almeida, e ao tempo me colocar à disposição, não só para este momento agora falar de Fundeb, inclusive já quero propor, se você me permitir, terei agenda para sexta, a partir de sexta estarei com a agenda livre, amanhã eu tenho um compromisso de 8 às 12, das 14 às 17, às 19 teremos uma live de precatório de Fundef com o prefeito de Coronel João Sal, Carlinhos Sobral, mas na sexta-feira pela manhã eu estou livre e, se for o caso, você veja também na sua agenda a possibilidade da gente estar numa entrevista dessa, ou até mesmo numa live, eu e você, e quem você vê que for necessário, para falar sobre a questão do ano letivo a nível estadual e a nível de município, e também falar de URV, que é a Unidade Real de Valor, que beneficia os professores da rede estadual que trabalharam lá na época de 94. Né? Então, é só um tema aí que, na verdade, é um pouco sugestivo, né? Estou à disposição. Mas, assim, parabenizar a fala de Almir. Eu acredito que, na verdade, o trabalho tem que ser desta forma. A gente ficou sem ministro, quer dizer, tiveram vários ministros, mas a maioria não assumiu. Então, assim, eu acredito que quem dirigiu o país a nível da educação durante esses 4, 5 dias de mobilização não foi Jair Bolsonaro, não foi os deputados estaduais, nem vai ser o Senado. Quem dirigiu o país fomos nós, profissionais em educação. Imagine se ficássemos de braços cruzados, o que teria acontecido, né? Então, fizemos a nossa parte, vamos continuar fazendo a nossa parte e dizer o seguinte, você fez uma pergunta aí para a colega Márcia, e assim, o que às vezes a gente tem dificuldade de reunir os nossos colegas? Nós temos que inovar, porque assim, não é fácil, eu estou na PLB desde o ano de 99, fazendo agora praticamente 2 décadas, e assim, já estive na diretoria do núcleo de delegacia, hoje estou como regional, mas assim, não é fácil você trazer a categoria. Hoje, possivelmente, a gente tem um pouco mais de facilidade, porque facilidade por estar sendo remoto. Então, às vezes o professor consegue um tempo de estar ali, de ligar o celular dele, de nos ouvir, de questionar. Enfim, eu acredito que a gente está conseguindo reinventar e estamos conseguindo dar certo. Só que, assim, eu gostaria também de frisar uma coisa, que esse aumento de 10% de complementação da União, que era até a discussão, que passa a ser 23%, isso é em 6 anos, né? Então, ele vai se efetivar lá na sua margem de 23% somente em 2026, né? Então, ele começa agora em 2021 e só vai ter esse valor realmente geral no ano de 2026. Né? Então, eu acredito que é isso. Eu quero agradecer as palavras dos nobres colegas, vou falar nobres colegas professores. Bom saber, J. Almeida, que você também é professor, é batalhador, né? E assim, a gente fala que trabalha por amor. Só que nós escolhemos a profissão que a gente amava na época e que a gente continua amando. Mas assim, não se trabalha sem retorno financeiro, porque o nosso salário é o alimento dos nossos filhos, né? Não vou dizer a você que o nosso salário dê para saúde, educação, lazer e tudo, mas eu acredito que a gente teve uma grande melhora com o Fundeb, né? E a gente acredita que teremos melhoras futuramente também, como a nobre colega Márcia falou aí, né? Então, me coloco à disposição e, ao tempo também, veja a possibilidade, se você puder me retornar hoje ou depois, da gente fazer essa live falando sobre ano letivo URV. Combinado, é só ver na agenda, a minha está de boa. Pronto, tranquilo. Então, você veja e a gente faz essa negociação via WhatsApp após o término desta reunião, ok? Beleza. Obrigado. Professor Geraldo. Estou à disposição. Obrigado a você. Agradecer, né, a você, J. Almeida, pela oportunidade de ter abrido esse espaço para a gente estar discutindo aqui a aprovação na Câmara do novo Fundeb. E com relação à zona de conforto, eu não acredito em zona de conforto, né? É porque, na verdade, né, o habitat do professor não é as ruas, né? O habitat do professor é a sala de aula. Você é professor e sabe disso. Mas só que tem momentos que é necessário a gente sair do nosso habitat, porque a gente sabe que os prefeitos, as administrações, eles não nos dá nada de mão beijada. Então, para a gente conseguir esses nossos direitos,
ter conseguido Fundeb, ter conquistado lei do piso, ter conquistado plano de carreira, como foi colocado aqui, foi necessário os professores irem às ruas, né, para mostrar a sua insatisfação com os salários defasados. Então, é necessário que o professor, muitas vezes, tenha que abrir mão da sua sala de aula, né, para que faça valer os direitos que nos são garantidos. Certo? Então, a mobilização no município, muitas vezes, também ela encontra gargalo, porque você sabe que nas nossas cidades pequenas, né, existe o contato direto, né, com o político, né? Então, muitas vezes, o professor, né, o servidor, ele fica constrangido, né, em ir para a rua, porque faz parte do grupo político A, o grupo político B. Então, muitas vezes, o professor confunde essa relação, né? Então, quando o professor está na rua lutando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, né, ele não está fazendo uma política partidária, ele está fazendo a política sindical, ele está fazendo, querendo garantir aquilo que é seu de direito. Então, eu não acredito em zona de conforto. Eu acho que o que dificulta, o que emperra um pouco a questão da mobilização dos professores é essa condição, certo? Então, gostaria de aqui deixar um abraço a todos os professores, alunos, pais de alunos, e dizer da essa falta que nos faz esse contato com nossos alunos, né? Então, está fazendo muita falta isso. Então, muito obrigado, e essas as considerações que eu gostaria de fazer. Professora Márcia? Realmente, Márcia, eu não suas entendi a considerações pergunta do professor Vicente. Eu quero até frisar que a palavra, assim, zona de conforto, foi o que eu mais entendi. E eu compreendi de uma forma equivocada. Mas, assim, como o professor aí, Geraldo, né, falou, realmente o professor não está na zona de conforto, mas, assim, eu quero deixar para Vicente que o que Vicente colocou, que eu percebi, porque o áudio está um pouco bem baixo, mas, assim, é que nossas passeatas, né, realmente não tem o público desejado. Então, isso enfraquece? Enfraquece. Mas, assim, a gente não pode desistir. Nós tivemos esse ano mesmo, nós tivemos aqui greve não, uma paralisação, né? Fizemos uma manifestação pacífica, fomos até a frente da prefeitura, foi proveitoso, foi. Realmente, a classe, nós não temos nem 30%, não tínhamos nem 30%, mas, assim, valeu a pena. Quem foi, realmente vestiu a camisa, que nós temos que vestir a camisa mesmo de ser sindicato é difícil, mas, assim, nós não podemos desistir dos nossos objetivos. E, assim, alcançamos o nosso objetivo? Alcançamos, porque nós estávamos com o nosso salário atrasados. Então, isso foi alcançado, esse objetivo. E, assim, eu quero agradecer também aos vereadores que nos acompanharam, apoiaram, sempre dão, né, apoio quando nós precisamos, tanto na Câmara quanto até na manifestação, eles nos ajudaram, foram até a manifestação. Então, assim, nós queremos muito agradecer aos vereadores que contribuíram muito para que isso acontecesse. E outra coisa que eu quero, assim, me chamou muita atenção, como o professor Vicente falou, realmente enfraquece quando a categoria não veste a camisa, vai todo junto, porque já pensou 300, 400 funcionários mesmo, unidos pelo mesmo objetivo? Com certeza seria bem mais proveitoso. Mas, assim, não vamos desistir, a gente sabe que nunca vamos atingir 50%,
principalmente em uma manifestação, em uma paralisação, é difícil, porque muitos temem as represálias, como eu estou vivenciando, mas assim, eu estou sendo perseguida, mas agradeço a Deus, porque eu estou com vida, tenho coragem e não vou desistir. Vou lutar o quanto eu puder pelos servidores, por nós, que fazemos a diferença no Brasil, em Fátima, e assim, professor Vicente está de parabéns mesmo, porque ele fez parte do conselho e fez um papel, ele desempenhou suas atividades com muito, muito carinho, com muita responsabilidade e com muita transparência. Então, assim, professor Vicente, Fátima precisa mesmo, né, não só em Fátima, como no Brasil, de pessoas que pensem no melhor para uma educação. E, assim, você fez a diferença, sim, como os outros membros também o fazem. Então, nós não podemos desistir, mesmo com poucas pessoas acreditando, mas nós devemos, sim, acreditar e nós podemos, sim, fazer a diferença. E dizer ao vereador Almir que, assim, eles realmente, eles fazem, né, com muito carinho, com muita responsabilidade, eles nos acompanham, nos dão o apoio que a gente precisa, não só para os professores, que o sindicato não é, eu quero frisar aqui que o sindicato de Fátima, muita gente pensa, é dos professores, não. Nós trabalhamos em prol da categoria, não só professor, como auxiliar de serviços gerais, GARI, enfim, todos os servidores que precisam do nosso apoio, certo? Então, assim, quero dizer que na pessoa, né, de Elani, que é a presidente do nosso sindicato, ela faz um papel que faz o máximo, faz o melhor para que aconteça mesmo principalmente, gente, assim, nós ficamos angustiados, mas não depende só de nós, como da parte do Poder Judiciário, porque a gente ingressa com o processo, mas o processo não depende, o andamento do processo não depende do sindicato, né? Depende do Poder Judiciário, que infelizmente demora e que a gente tem que ter a paciência de esperar um pouco. Mas, assim, o que for do nosso alcance, nós estamos, né, contribuindo para ter um sindicato melhor no nosso município, certo? Então, o professor Vicente está de parabéns, participou do conselho e, assim, foi louvável, foi muito transparente nas decisões, em tudo, né, na parte da prestação de contas. Então, obrigada a todos, obrigada a Geraldo, que também contribuiu bastante. A nossa angústia é que nosso aumento, né, do piso, até agora, estamos dia 22 de julho, e não tivemos, né? Não só os professores de Fátima não tiveram o aumento, como também os outros servidores que recebem o salário mínimo. Os servidores de Fátima não tiveram o aumento do salário mínimo esse ano. Até esse momento, nós não tivemos. A presidenta já até pediu aos servidores para que levassem a documentação para o sindicato para ingressar com uma ação. E outra coisa que eu quero aqui só frisar, a crise acontece e tem a parte boa. A nossa paralisação, a nossa manifestação pacífica no município de Fátima teve uma parte excelente para o sindicato, porque o sindicato de Fátima, até então, não tinha um registro do sindicato no Ministério do Trabalho. Quando nós entramos em 2003, nós ingressamos aprontamos toda a documentação e ingressamos em 2005 uma ação. E até o momento, ele ficou na fila, e da fila desapareceu, e apareceu pessoas querendo pegar propina, mas a presidenta disse, não, eu quero o registro, eu quero uma coisa legal. Eu não quero depender de deputado, eu não quero depender de ninguém. Eu quero depender do que é justo. Se nós estamos fazendo o que é correto, então nós vamos adquirir esse registro de forma honesta, correta mesmo. E graças a Deus, devido a essa paralisação, o gestor
colocou uma ação e a desembargadora, ele conseguiu em 24 horas barrar com a paralisação. E foi devido a essa liminar que nós conseguimos esse registro, porque aí o nosso assessores, né, do sindicato, doutor Murilo e doutor Gabriel, tiveram um trabalho muito excelente, um trabalho por excelência mesmo, colocaram uma ação, colocou outra ação, e aí foi quando nós conseguimos, porque eles perceberam que o sindicato estava sendo prejudicado devido a esse registro. Então, foi um momento de nós sermos agraciados com o registro do sindicato. Então, toda crise existe o lado bom. Obrigada, J. Almeida, obrigada, João Neto, e obrigada a todos, e a todos também que estão... Se você quer ouvir o melhor, não se engane. Ouça J. Almeida. E Jurema. Então, estamos chegando ao fim da nossa programação, agradecendo especialmente também a todas as pessoas que estão participando aqui pelo Facebook, mandando as suas intenções. Não fiz as leituras porque eu, graças a Deus, o pessoal também acompanha pela web Jurema. João Neto, fica a sua agenda, eu estou disponível para qualquer momento, viu? A gente novamente nos reunir aqui, conversar, o que você achar que é necessário, enfim, tudo aquilo que você acha que é pertinente para a classe da educação. Última hora também, né? Todo mundo aqui de última hora. Na verdade, esse programa é às 19 horas. É um programa especificamente para a gente estar discutindo a realidade do cidadão. Mas eu achei necessário que a gente se reunisse nesse momento, porque é um momento de celebração, na verdade, para o Brasil, para a classe dos professores, para os sindicatos, especialmente, né, que foram como é que se diz assim, os encabeçadores dessa eleição, desse projeto que, graças a Deus, foi aprovado. Como disse o próprio João Neto, era Facebook, era Twitter, era WhatsApp, todo mundo, né, aprova já, a pressão funcionou, graças a Deus. Mas estamos aí. Vocês, professora Márcia, fala aqui só, né? Professora não consegue ouvir, porque ela está bem empolgada. Mas aí, Márcia, a gente marca também outro dia para a gente ver, né, como é que está andando a situação da educação em Fátima. Por sua vez, também fica à vontade. Enfim, a rádio está disponível para qualquer segmento social, religioso, seja qualquer o segmento, está aqui disponível para fazer uso. A casa é nossa. Ouça a programação da Web Jurema, todos os dias, 24 horas no ar. Programa Alô Cidadão. Apresentação J. Almeida. Tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Ok, um bom dia para todos vocês. Nos encontramos no outro momento com a graça de Deus. Estamos à disposição, meu amigo. Um abraço aí, Márcio, um abraço, Geraldo, um abraço, J. Almeida. Conta comigo o que for necessário aí, meu amigo. Deus abençoe nessa caminhada e proteja vocês. A todos nós. Segue então a programação normal da Web Jurema.